Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula preparada especialmente para vocês, meus queridos alunos do Colégio Adventista de Araucária. Espero que estejam bem, estejam se cuidando, né, estejam tranquilos aí aprendendo em relação aos conteúdos de física. Como prometido na aula assíncrona passada, nessa aula estaremos resolvendo aí alguns exercícios. Então, vamos comigo lá? Vamos lá comigo resolver os exercícios? Então, vamos lá. Então, vou compartilhar aqui o slide com vocês. Então, o primeiro exercício seria este aqui, ó. Calcule a força de atração gravitacional entre as duas pessoas, 70 e 80 kg de massa, separadas pela distância de 2 metros. Considere G 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado, quilograma ao quadrado, e a constante universal, de gravitação universal. Ok, pessoal? Então vamos lá. Como que estaremos resolvendo esse exercício aí, ó? Então seria assim, ó, vamos pegar os dados primeiramente, né? Então calcule a força. Então o que eu quero aqui é o F, certo? Então aqui eu quero o meu F. Então calcule a força. Deixa eu mudar aqui a minha caneta, que essa aqui não tá legal. Vou pegar uma ponta fina. Então vamos apagar aqui. Agora sim, vamos lá. Então aqui, ó, qual que é o valor do meu F, certo? Então quanto que vale a força de atração? Sendo que eu tenho o quê, ó? Entre duas pessoas de massa 70 kg e 80 kg, 70 e 80. Então esses dados são as minhas o quê? As minhas massas, certo? Então eu vou chamar uma de massa 1, equivalente a 70 kg, certo? E o outro, massa 2, equivalente a 80 kg. Que mais que eu tenho de informação? Separadas por uma distância de 2 metros. Então isso aqui, ó, é o meu D, certo? Então a distância de separação é 2 metros. Com isso, calcule o F. O G, 6,67 vezes 10 a menos 11. Então o meu G maiúsculo, né? G maiúsculo, constante universal, 6,67 vezes 10 a menos 11, aquela unidade toda que você visualizou ali. Bom, aqui é um exemplo clássico aí de aplicação da formulazinha lá da gravitação universal, né? Qual que era a fórmula? F, força de atração, é igual a G, massa 1, massa 2, sobre a distância elevada ao quadrado. Então aqui é simplesmente uma aplicação, né, de fórmula, porque a distância já está em metros, já está no sistema internacional, e as massas estão em quilogramas, já está no sistema internacional. Então é simplesmente substituir. Então a força de atração entre essas duas pessoas será o quê? Força o G, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do corpo 1, 70 kg, massa do corpo 2, 80 kg, tudo isso sobre a distância ao quadrado, que é 2 metros, 2 ao quadrado. Aí é só fazer continha, que aí eu vou pegar a calculadora aqui para nos ajudar. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes 70 vezes 80, dividido por 2 ao quadrado. Então aqui dará 9, em notação científica, né? 9,34 vezes 10 elevado a menos 8 newton, que seria a unidade de força. Ok, pessoal? Então a resposta do primeiro exercício aqui, ó. Ok? 9,34 vezes 10 a menos 8 newtons. Então, essa é a resposta aqui do primeiro. Bom, já foi o primeiro, ok? Simplesmente aplicaçãozinha de fórmula ali. Segundo exercício. O que acontece com a força de atração gravitacional entre os dois corpos quando a distância entre eles é dobrada?
Então ele perguntou, o que acontece com a força quando a distância é dobrada? Ok? Bom, vamos fazer lá o exercício. Então vamos apagar aqui todos os que nós já vimos feito do anterior, né? Então, mesmo esquema, mesma forma, né? Você sabe que a fórmula é, vamos escrever novamente para você gravar, força de atração é a gravidade vezes massa do corpo 1, massa do corpo 2, sobre a distância ao quadrado. Então ele perguntou o que aqui, ó? Quando a sua distância é dobrada, o que acontece com a força? Então, o que acontece com a força? Vamos deixar como força. Porém, agora a distância é dobrada, então 2 vezes o valor da distância. Então aqui, ó, você pode deixar como G e M mesmo, tá? Porque eu só quero saber quando eu relaciono a distância. Então eu dobrei a distância, 2D. Isso aqui elevado ao quadrado. Então o que você vai ter aqui, ó? A parte de cima não muda, né? Ó? GM1, M2 sobre a parte de baixo. Agora o 2 elevado ao quadrado é 4. E aqui fica o D ao quadrado. Isso aqui é igual ao F. Então veja, ó, que aqui embaixo, né, a distância, quando você olha na fórmula, distância e também a força são grandezas inversamente proporcionais. O que significa? Se eu aumento a distância, a força ela precisa diminuir na mesma proporção, só que porém em proporção inversa, né? Então veja que a distância aqui, ó, foi aumentada em 4 vezes. Então a força diminuirá em 4 vezes, certo? Então essa é a resposta. Diminui, então ó, diminui 4 vezes o valor da força, porque a distância aumentou, né? Então ó, o valor da força diminui em 4 vezes. Então toda vez que você aumenta a distância, a força tem que diminuir na proporção da distância ao quadrado. Então, se eu aumento, se é o dobro da distância, consequentemente, 2 elevado ao quadrado dá 4, a força diminuirá em 4 vezes, que é o valor que dá aqui. Então, se estiver multiplicando, aumenta, né? Desculpa, se a distância estiver aumentando, a força diminui. Se a distância estiver diminuindo, a força aumenta. É basicamente isso aqui, ó. Você tinha um planeta, aí tinha uma distância D aqui entre esses dois. Aí tem uma certa força. Agora você tem esse mesmo planeta e a distância agora foi ao dobro, 2 vezes a distância. Então a força de atração estaria 4 vezes menor. É isso que está sendo mostrado nesse exercício aí. Ok, pessoal? Então simples, né? Então já foi o exercício 2. Vamos ao 3. Um satélite artificial cuja massa, olha os dados, ó, cuja massa é de 200 kg, descreve uma trajetória perfeitamente circular com velocidade constante. A aceleração centrípeta, então veja mais um dado, a aceleração centrípeta é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Qual é em newtons, já falou de força, né? O módulo da força de atração gravitacional da Terra com o satélite. Bom, agora esse aqui é bem fácil, pessoal, bem tranquilo mesmo esse exercício. Então só vamos apagar aqui a página para nós fazermos esse exercício. Então vamos voltar aqui nos dados, né? Ó. Um satélite de massa 200 kg. Então você tem esse satélite cuja massa é igual a 200 kg. Que mais que eu tenho de informação? A aceleração centrípeta. Então aqui, ó, a aceleração centrípeta é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. E com isso ele quer saber o quê? Qual o módulo da força? Então, qual a força a ser aplicada? Então, no momento das aulas, né, nós vimos que tem uma força, que é a força da aceleração centrípeta, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, é só aplicação de fórmula, tá? Muito fácil. A aceleração centrípeta, a massa está em quilogramas? Tá no sistema internacional. Então, beleza, deixa aqui, ó. 200 vezes a aceleração centrípeta, o sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Já está. Então, simplesmente coloca um 8 aqui. Então, a força da aceleração centrípeta dará quanto aqui? 8 vezes 2, 16, dá 1.100
1.600 newtons, e já é a resposta para esse problema, 1.600, que é a alternativa C. Tranquilo? Bem fácil, né? Terceira já foi. Próxima questão. O módulo da força de atração gravitacional entre duas pequenas esferas de massa m, cujos centros estão separados por uma distância d, é F. Substituindo uma das esferas por massa 2m, ou seja, a massa é o dobro, e reduzindo a distância entre os centros da esfera para d sobre 2, resulta na força igual a quanto? Bom, vamos lá. Vamos apagar aqui, né? E vamos resolver o próximo exercício. Então, você tem o quê? A formulazinha, vamos escrever novamente. Força é igual a G massa 1, massa 2, sobre a distância ao quadrado. Aí no exercício ele nos disse o quê? As duas massas eram m, certo? Então você pode falar, ó, que m1 é igual a m e m2 também é igual a m, ok? Só que num certo momento ele fez o quê? Uma das massas, pode ser 1 ou 2, tanto faz, ele dobrou a massa. Então você fala que a m1 é 2m. Ele falou isso no enunciado, né? Ó, uma das esferas de massa 2m. E aí ele fez o que com a distância? A distância, ó, foi d sobre 2. Dividiu por 2. Então, o que era a distância inicial, vamos colocar assim, ó, a distância agora é dividido por 2. Então, agora você aplica esses dados novos na fórmula e vê o que acontece com a força F. Então, a força F aqui vai ser o quê? G, isso não vai mudar, né? Massa 1. A massa 1, ó, veja que eu vou usar agora, ó, 2m, certo? 2m. Vezes o m da primeira que não mudou. Sobre a distância ao quadrado. Distância ao quadrado agora, ó, é d sobre 2. Então, d sobre 2. E isso aqui, ó, ao quadrado. Então, a tua força final vai ser o quê? Bom, a parte de cima aqui, ó, massa e massa, são grandezas diretamente proporcionais à força. Então, o produto das massas, caso eu aumente, eu preciso aumentar a força na mesma proporção, tá? Então, veja aqui, ó, eu dobrei as massas, porque uma delas, ó, eu multipliquei por 2, certo? Uma delas eu multipliquei por 2. Aqui é vezes 1, que é o próprio valor, né? Então, eu dobrei aqui, a força precisa dobrar. Então, só pelas massas, eu teria 2 vezes o valor do F. Agora, veja a distância, ó. D ao quadrado, 2 ao quadrado. Esse 2 ao quadrado, você vai trocar pela seguinte relação. Força é igual, vou colocar esse 2 para frente, ó. 2G m vezes m sobre d ao quadrado sobre 4, porque é 2 elevado ao quadrado, certo? Agora, o que você tem aqui, ó? D elevado ao quadrado, esse 4 que está aqui embaixo, ó, você diminuiu a distância, a força tem que aumentar. Então, o que está dividindo, ele vai passar multiplicando aqui. Ou seja, passaria o 4 multiplicando. Então, na verdade, a força, ó, quando você dobrou a massa, você dobrou a força. Quando você dividiu por 2 a distância, a força também foi multiplicada, porém agora por 4. Então, a tua força será equivalente a 8 vezes o valor da força inicial. Ok? Então, essa já seria a resposta. Então, é bem simples. Ó. Multiplica a massa, o mesmo valor você multiplica a força. Dobrei a massa, multiplica por 2. Agora, a distância, quando você diminui a distância, é o dobro dela que você usa. Então, eu dividi por 2, né? Ou seja, o dobro não, elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado, que dá 4, e aí multiplicando esses dois fatores, você tem o quanto que aumenta de força, que no caso seria 8, que aí já é a resposta do problema, né? Então aqui, ó, a resposta seria 8F, alternativa D, que é a resposta da questão 4. Beleza? Próxima questão.
Considere o planeta Bóson e seu satélite natural Higgs, Bóson de Higgs, não sei se já ouviu falar desses termos, cuja órbita circular tem 940 mil quilômetros e um período de 8 dias. Calcule a massa do bóson, supondo que a massa do Higgs é desprezível quando comparada à massa do planeta. Bom, mais um aí, mais um exercício para nós resolvermos e você vai ver que nada mais é do que a aplicação da fórmula. Ok? Então vou pegar minha colinha só do lado aqui. Então nós temos assim, aqui nós estaremos usando a terceira lei, tá? Então aqui a terceira lei de Newton, de Kepler, diz o quê? Que o período ao quadrado sobre o raio médio ao cubo deve ser igual ao quê? 4 π ao quadrado sobre o quê? Sobre GM. Ok? É que eu já fiz a resolução aqui, tá, pessoal? Por isso que eu estou olhando aqui no ladinho. Então, o que você tem? A terceira lei, né, de Kepler com a constante de Newton aqui. Agora é só você substituir. Esse T é o período. Qual que é o período? Vamos ver aqui, 940 mil quilômetros e um período em 8 dias. Então, o seu período é equivalente a 8 dias, certo? Vamos anotar as unidades que são importantes. O R é a distância do raio médio. Ele falou aqui, cuja órbita circular é equivalente a quanto? A 940 mil, né? Então, 940 mil quilômetros. Que é isso que ele disse ali. E aí, com isso, ele quer saber o quê? Calcule a massa. Bom, calcule a massa é esse M aqui, Então, eu preciso isolar esse M. Então, vai ficar o quê, Vamos multiplicar cruzado primeiro para assumir aqui as frações, né? Então, vai ficar GMT ao quadrado. Então, GMT ao quadrado é igual 4π ao quadrado R ao cubo. Certo? Só passei tudo para uma igualdade. Então, 4π ao quadrado R ao cubo. Agora, isolando esse M, você vai ter o quê? 4π ao quadrado R ao cubo sobre o quê? MT ao quadrado. GT ao quadrado. GT ao quadrado. Bom, agora é só substituir. Você tem o π, que vale 3,14, já sabe da matemática isso, né? O π, 3,14. O R você já tem, o T você já tem, só substituir. Só tem um porém. Para você encontrar essa massa aqui em quilogramas, que é o sistema internacional, tudo aqui precisa estar no sistema internacional. Então, dias, você vai fazer o quê? Para transformar em segundos, você multiplica por 24 e multiplica por 3.600. E aí você já terá isso aqui em segundos, tá? E o quilômetro, como é que você transforma o quilômetro em metro? Multiplica por 1000, então aqui parece mais 3 zeros, certo? 940,000,000 metros. E o 3,14 é o 3,14 mesmo. Agora, pegando esses dados e aplicando aqui. Então, o teu M, que é a massa, simplesmente substitui. 4 vezes π, 3,14 ao quadrado, vezes o raio ao cubo. Vamos transformar em notação isso aqui, vai ficar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fica 9,4 vezes 10 à oitava, isso aqui ao cubo, sobre o G, você já sabe, né? 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes o período, que é esse valor todo aqui, 8 vezes 24 vezes 3.600. Vou deixar indicado assim mesmo, tá? Então, 8 vezes 24 vezes 3.600. Agora, pessoal, é só fazer continha aqui, né? 9,4 ao cubo, 10 à oitava vezes 2 dá 24, né? 8 vezes 6, 24.
Aqui multiplica todos esses valores, depois divide. Continha, acredito eu que você não tenha problema de resolver. Então, isso aqui é em notação científica, vai dar 1,03 vezes 10 elevado a 20 e... Ficou difícil entender minha letra ali, deixa eu fazer aqui, ó. 9,4 vezes 10 elevado a 8, tudo isso aqui elevado ao cubo, vezes 3,14 elevado ao quadrado, dividido por 6,67 vezes 10, tô fazendo a calculadora aqui, ó, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes 8 vezes 24 vezes 3.600. Então dá 27, se não me engano aqui, ó. 10 vezes 10 a 27 quilogramas. Ok, pessoal? Então essa é a resposta aí para esse problema que seria o exercício número 5. Beleza, pessoal? Então seria isso, né? A resolução desses exercícios que eu queria passar para vocês. Espero que esteja compreendendo aí, né, as explicações, que são muitos cálculos, muitos dados, muitos números, mas perceba que dá até para ver massa de planeta, sem necessariamente colocá-lo numa balança, né? Porque não teria como pegar uma balança, sei lá, maior que um planeta, colocar um planeta numa balança, é impossível. Então, através dessas leis, você consegue ver até massa de planetas, claro, de uma forma empírica, né? Ou seja, através de dados experimentais, através dessas leis aí que nós vimos, mas são dados que cientificamente são aceitos. Ok, pessoal? Então, grande abraço, Deus abençoe a vocês, bons estudos, refaça os exercícios, pessoal, tá? Não deixe de fazer, porque você teve dois momentos. Um primeiro, numa aula anterior, eu pedi para você fazer, pelo menos pensar nas resoluções. Agora você viu as resoluções e agora, no terceiro momento, você deve refazer, que aí eu tenho certeza que você aprenderá bem. Tranquilo? Então, seria isso. Grande abraço, Deus abençoe e boas aulas.